Dentro do estudo do movimento, nós temos uma grandeza física muito importante, que justamente é a velocidade. O que é velocidade, então? Velocidade é a rapidez que um corpo altera a sua posição no espaço. Então, anteriormente, nós estudamos o movimento. O que é o movimento? A alteração da posição no espaço. Mas quando eu vou considerar o quão rápido, quanto mais rápido realiza essa mudança de posição, aí nós chamamos isso de velocidade. Um conceito para alguns um pouco difícil, mas é muito simples. Veja só. Imagina que você tem uma estrada de uma pista de corrida. Pronto. Está aqui. Então, neste item aqui nós temos a largada, que é a posição inicial, e aqui nós temos a posição final. Pronto. Vamos supor que o comprimento, o tamanho dessa estrada, certo? Seja de, colocar aqui, 200 metros. E aí, duas pessoas vão apostar na corrida. Tem uma visão mais clara, olha só, pensa comigo. Você, quando era criancinha, lá no fundamental, você poderia já calcular a velocidade. Por que você não calculava? E vários motivos, né? Às vezes não tinha ainda um conhecimento mais forte, ou os professores do fundamental julgam que você não é capaz, até porque é um conceito para a idade um pouco diferenciado. Mas olha só, quando você aposta a corrida, o que acontece? Duas pessoas, a pessoa A, que está aqui, e uma pessoa B, que está aqui, recebem um sinal de largada. As duas correm, seguem seu trajeto até o final, certo? Como você sabe quem chegou primeiro? Quem chegou aqui de forma bem simples. Eu vi, o cara chegou primeiro, eu percebi isso. Mas e quando nós colocamos duas pessoas para apostarem em corrida, sem eu ver elas correndo uma ao lado da outra, em momentos diferenciados? Por exemplo, nós sabemos aqui que o comprimento da estrada, eu vou colocar aqui, pessoa A e pessoa B. O comprimento da pista para os dois é o mesmo. Então a variação do espaço que os dois vão sofrer é a mesma, né? Então olha só, 200 metros é o ΔS. Então nós podemos afirmar que o ΔS de A é igual ao ΔS de B. 200 metros. E vamos colocar aqui também ΔS de B, 200 metros. Só que agora, como eu vou saber quem chegou primeiro? Quem chega primeiro, nós analisamos o quê? O tempo, certo? Então, vamos supor que primeiramente a pessoa A recebeu o sinal de partida, correu, certo? E aí, começou a correr tudinho, e ela gastou um tempo total aí, tempo de A, de 40 segundos. Pronto. E a pessoa B recebeu o sinal de partida em um momento diferente, e quando chegou ao seu final, chegou aqui com, vamos pegar um valor mais aqui, 50 segundos. Pronto. Então nós sabemos já de cara que quem chegou primeiro foi o corpo A, certo? Então olha como você no fundamental já poderia descrever isso. Porque eu sei que quando eu vou medir a rapidez com que o corpo realiza o movimento, eu posso analisar assim. Lembrando que essa velocidade que nós estamos estudando, eu vou colocar ali no finalzinho, é a velocidade escalar. Eu vou citar aqui daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Então a velocidade de A é a razão, a equação é medida pela razão entre a sua distância percorrida e o tempo que ele gastou para isso. Então a velocidade de A será 200 dividido por 40. Então a velocidade de A é de 5 metros a cada 1 segundo. Então aqui nós temos a unidade de medida padrão, que nós já discutimos anteriormente, né? Metros por segundo no Sistema Internacional de Medidas. Vamos realizar o cálculo ali? Então olha só, velocidade de B será igual a deslocamento escalar sofrido por B, dividido pelo tempo transcorrido, ou seja, que ele gastou para fazer isso. Então eu tenho aqui 200 metros é medida para os dois, e o tempo que ele gastou foi de 50. Bom,
Então aqui nós temos uma velocidade escalar de 4 metros a cada 1 segundo. Pessoal, o que significa velocidade? Olha só. Entenda que quando ele coloca 5 metros por segundo, faz assim, ó, para ficar fácil para entender o conceito. A barrinha de divisão significa cada. 5 metros percorridos a cada 1 segundo. Se ele percorrer 2 segundos, ele anda quanto? 10 metros e assim sucessivamente. Mas aí, jovens, vamos analisar o seguinte. Essa velocidade, eu não me preocupei aqui com a direção e sentido do vetor. Não preocupei, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando nós estudamos apenas o seu módulo, nós dizemos que essa velocidade é a velocidade escalar desse corpo. Logo, nós usamos a distância percorrida para encontrar, igual nós já discutimos anteriormente. Velocidade escalar, rapidez. Eu posso afirmar, gente, você vai encontrar em alguns livros, em algumas literaturas, assim, que a velocidade é a razão pela distância percorrida em relação ao tempo. Então tem várias formas que você vai encontrar. O importante é a sua definição estar bem firme, esse conceito estar bem claro para você. Se você não conseguir encontrar o entendimento do conceito, a equação não faz sentido, tá? Bom, vamos entender agora como funciona a leitura de um gráfico que fala da variação da posição do espaço durante um tempo transcorrido. Nesse gráfico nós temos o eixo das ordenadas de 2 em 2, e aí o espaço em metros, e o eixo das abscissas de 1 em 1, tempo em segundos. Gente, gráfico é muito fácil. O Enem adora gráficos. Como que nós vamos compreender isso? Ó, aqui eu tenho uma reta declinando, descendo. Esta reta aqui é a retinha do corpo A. Bom, está aqui o corpo A. Então vamos fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, vamos lembrar que o gráfico não representa a trajetória do veículo. Essa trajetória pode ser sinuosa ou pode ser em linha reta. Eu vou colocar em linha reta, tá? É o exemplo que eu vou usar aqui. O que eu vou mostrar para vocês nesse ponto? Aqui, a minha reta do espaço em metros. Então eu vou reproduzir as mesmas medidas daqui, ó. Eu vou começar do menos 4, porque menos 6 e menos 8 não tem importância para mim no gráfico, não tenho valores marcados neles, ó. Então vou começar aqui com menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então vou apagar esse restante, né? Aqui, pronto. Então, jovens, vamos analisar o seguinte. O veículo A, representado pela cor laranja, ele começa seu movimento, olha só a linha do espaço, ele começa aqui, vou marcar a posição inicial de A, no 10, e termina no 0, posição final de A. Como que eu sei disso? Olha a minha reta de informações. A minha reta laranja começa aqui, certo? E olha a variação da posição do espaço. Esse intervalo inteiro é o meu ΔS. Se eu fosse representar em uma linha, em uma estrada, ele começa no 10 e termina no 0. Então eu sei que o movimento dele está partindo do 10, posição inicial, e terminando na posição final, 0. Eu sei que esse é o movimento retrógrado. Já posso colocar isso, ó. Ele está retrocedendo, voltando na trajetória. Por quê? Porque o seu ΔS dará negativo. E toda vez que o ΔS dá negativo, a velocidade também dá negativo. Então vamos analisar o seguinte. Olha só. Qual é a velocidade desse corpo? Velocidade de A é igual ΔS de A sobre ΔT. ΔS, espaço final de A, menos espaço inicial de A, dividido pelo tempo final, menos tempo inicial de A. Quando eu for realizar a substituição, vai ficar como? Espaço final, 0, menos inicial, o inicial 10, dividido. Tempo final, ele gastou um tempo total, se nós olharmos aqui no eixo das abscissas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esta reta
É a minha informação que o gráfico me dá. Então ele começou contando do 0 e terminou no 8 segundos. Então vai ficar tempo final 8 menos tempo inicial 0. Certo? Então, observe o seguinte. A velocidade de A, já de cara você pode perceber. Analise isso. Vou até sair da frente para você analisar. Lembra que eu afirmei que o ΔS vai dar negativo? E uma vez que o ΔS dá negativo, significa que a velocidade também terá sinal negativo. E o sinal negativo da velocidade não é porque a velocidade está reduzindo. Significa apenas que o movimento ele é retrógrado. Ele está voltando na sua trajetória. Então pense nisso, tá? Pense nisso. O sinal negativo do ΔS é a mesma coisa que retroceder. Então ficará como? Menos 10 dividido por 8, menos... Deixa eu apagar isso aqui para ficar um quadro só. Menos 1,25 metros percorridos a cada 1 segundo. Então, por isso, nós temos a informação do corpo A. Vamos analisar, deu negativo, retrógrado. Vamos analisar o corpo B. O corpo B sai da posição negativa e vai até a positiva. Então, nós já sabemos que esse movimento ele é progressivo, tá? Progresso para frente. Ó, aqui. Então, quando nós formos fazer a mesma coisa que fizemos para o A, substituir as informações e efetivar o cálculo, eu tenho variação da posição no espaço de B, dividido, razão, né, com o tempo transcorrido para B. Vamos lembrar que o ΔS é espaço final menos espaço inicial de B. E agora vamos fazer a mesma coisinha com A, né? Ó. Pronto. Perdão. Com tempo. Substituindo. Então, substituindo, nós temos espaço final. Bom, ele começou o seu movimento no menos 4. E ele só parou o movimento na posição 4. Isso está visível aqui, ó. Posição inicial de B e posição final de B. Então, este intervalo é a minha avaliação do espaço. Ok? Então, vai ficar assim. Espaço final, 4, menos o espaço inicial. O espaço inicial é menos 4, dividido pelo tempo transcorrido. Bom, também começou do 0 e foi até 4 segundos. Então, tempo final, 4 segundos. Tempo inicial, 0. Então, nós temos aqui menos com menos, mais. Então, nós temos 8 dividido por 4, nos dá uma medida de, eu vou colocar direto aqui, certo? 2 metros percorridos a cada 1 segundo. E o sinal ele é positivo, ó, negativo para a velocidade, positivo para a velocidade. Confirmando que nós interpretamos retrógrado, negativo, progressivo, positivo, ok? Então, aqui nós temos a posição inicial e a posição final. Gente, muitos alunos pensam assim, mas não existe uma estrada com sinal negativo. Não, não existe, gente. Eu concordo com você. Na prática, não existe. Então, por que coloca negativo? Para que quando você for analisar qualquer referencial, usando as expressões numéricas, né? A linguagem numérica, você consiga compreender. Por exemplo, imagina que isso aqui é um edifício. Aqui é o térreo. Por exemplo, o shopping Goiabeiras, ele possui, né, subsolo. Então você tem andar menos 1, menos 2, menos 3. O referencial 0 é o térreo, é nível da rua. Esse é o térreo, é o seu marco 0. Dali para baixo é subsolo, ou seja, espaço negativo. Dali para cima, positivo, são os andares respectivos. Bom, gente, nós precisamos agora entender, que é o nosso próximo caso, que toda vez que eu falo de gráfico, aqui eu apenas fiz uma interpretação, tá? Só que agora nós vamos construir um gráfico. Eu vou dar uma expressão e nós vamos fazer a construção. Entenda o seguinte, o que eu preciso fixar disso é que o gráfico nada mais é que uma imagem que contém todas as informações necessárias para que eu efetue o cálculo.
Às vezes não de forma direta, às vezes de forma indireta. Tem que achar uma grandeza para depois colocar outra. Mas é só lembrar o seguinte, gente. Velocidade é a porção, a quantidade de deslocamento, perdão, de distância percorrida, distância percorrida ou deslocamento escalar para a velocidade escalar. Por que escalar? Nós não estamos preocupando com o vetor de deslocamento. Então é a quantidade de espaço que ele percorre a cada unidade de tempo. Então observe, quanto mais tempo ele gasta para percorrer a trajetória, menor é a sua velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. O tempo e a velocidade, no caso dessa grandeza física.